Seja bem-vindo a GeoPapers! Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe da GeoPapers, e hoje eu vim falar sobre um achado de compocitologia oncótica de Papa Nicolau, de citopatológico, como queira chamar, né? Cada lugar do nosso país aí chama de um jeito, né? O rastreamento do câncer do colo do útero, a citologia. Quando dá atipias em células glandulares, não é um achado muito comum, né, da gente ver no dia a dia, mas sempre é um achado que costuma gerar um pouquinho de dúvida. As pessoas às vezes ficam, puxa, mas o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que investigar? Onde que tem glândula? Por que tá dando, né, essas atipias em células glandulares? O que significa isso? Então vamos começar conceituando, né? O que é o AGC, as atipias em células glandulares? Essa sigla, né, AGC, ela já foi chamada, né, inicialmente de AGUS, né, que seria atipias em células glandulares de significado incerto ou indeterminado. E atualmente o termo que é recomendado é AGC, é atipias em células glandulares, porque ela não é de significado indeterminado, na verdade, né? Ela é um achado que sempre é preocupante, é um achado que sempre a gente precisa investigar a causa do porquê que deu, né, essas atipias em células glandulares. O patologista, ele olha o esfregaço, ele olha a lâmina e ele vê ali que tem glândula com atipia. Na verdade, o objetivo da análise é ver os três epitélios, né? O epitélio escamoso, o epitélio metaplásico, que corresponde, né, à junção escamo-colunar, e também ver o epitélio glandular. Então, quando ele olha esses três epitélios e ele vê que tem atipias nas células glandulares, opa, a gente tem aí uma chance de ter uma lesão glandular, uma lesão endocervical. Lembra que a glândula, o epitélio glandular, ele está lá dentro, né? Então eu posso ter aí um risco de ter uma lesão endocervical, assim como eu posso ter uma lesão mais acima. Tem que pensar assim, gente, o raciocínio é onde que tem glândula, né? Glândula tem no canal endocervical, sim, mas também tem glândula lá dentro do útero, no endométrio. O endométrio é glândula, né? Tem glândula no endométrio. Ah, verdade, pois é. E essa glândula pode ter algum tipo de alteração, pode ter uma hiperplasia com atipias e pode ter um câncer também. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar que pode ser endocervical, pode até ser ectocervical, né? Mas tem que lembrar que pode ser endometrial também. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente recebe um laudo de atipias em células glandulares. Sempre precisa ser feito alguma coisa. AGC não dá para você liberar paciente. Mesmo que o patologista te diga assim, ó, atipias em células glandulares de significado incerto, possivelmente não neoplásicas, né? Eu já vi esse tipo de nomenclatura, possivelmente não neoplásicas. Mesmo que esteja escrito possivelmente não neoplásicas, se tem atipia em glândula, sempre tem que ir atrás. Nunca a gente vai dizer assim, ó, não, deixa assim, tá tudo bem. Não, se for atipia em glândula, sempre precisa ir atrás, a gente precisa investigar. Fechado? Quais epitélios eu preciso investigar quando eu tenho atipias em células glandulares? Presta atenção, eu preciso avaliar ectocervice. Ô Jader, mas ectocervice não é epitélio escamoso? É, mas às vezes a gente pode ter aí algum tipo de alteração ectocervical, né? E que acusa na citologia não é padrão ouro, não é análise histológica, né? Acusa na citologia atipias em células glandulares. Então, assim, eu posso ter uma ectocervice com alteração, por isso que eu preciso sempre indicar colposcopia quando eu tenho atipias em células glandulares. O principal objetivo da colpo é avaliar ectocervice, mas eu tenho que lembrar que endocervice eu também posso ter lesão. Porque lá dentro do canal tem glândula. E quando essas glândulas sofrem transformação neoplásicas, elas dão o adenocarcinoma, que é aquele tipo histológico, né, de câncer de colo de útero, que é aquele tipo glandular, o adenocarcinoma. Então tem que pensar que endocervice eu também preciso olhar.
Então, quando você indica a colposcopia, você já tem que indicar também uma coleta específica endocervical. O que é isso? A coleta específica é você usar o Cytobrush, aquela escovinha, né? O Cytobrush entra com a escovinha no canal, faz movimentos de vai e vem e você faz uma amostragem do canal endocervical. Por quê? Quando você faz essa amostragem, você já consegue ver se tem adeno, né? Nem que seja um adenocarcinoma in situ, a gente já consegue ter essa métrica, esse parâmetro, né? Quando a gente faz essa amostragem endocervical. E atenção, se eu tenho uma colposcopia normal, né? E faço uma coleta endocervical que vem negativa, né? Não vem nenhum tipo de alteração também, eu tenho que avaliar o endométrio dessa paciente. Porque, às vezes, mesmo sendo uma paciente jovem, que teoricamente não teria fator de risco para câncer de endométrio, às vezes a gente pode ter um câncer de endométrio. Então, quando dá atipias em células glandulares, eu vou fazer colposcopia e vou fazer coleta endocervical. Colposcopia normal, nenhum achado. Coleta endocervical negativa, eu vou pedir um ultrassom para olhar essa espessura endometrial. Se tem uma espessura endometrial aumentada, eu tenho que indicar histeroscopia para olhar e ver se tem alguma alteração. Se tem alguma alteração, eu já tenho que biopsiar esse endométrio. O objetivo da histeroscopia é a própria biópsia do endométrio. Fechou? Então não esquece, os 3 epitélios que têm que ser avaliados, que têm que ser pensados, né, quando eu tenho atipias em células glandulares, é ectocervice, endocervice e endométrio. Esses são os epitélios que precisam realmente ser avaliados. O que eu faço quando eu tenho uma colposcopia insatisfatória numa paciente que tem atipias em células glandulares? A gente já sabe, né? Pô, paciente com atipias em células glandulares, eu vou mandar para colposcopia mais uma coleta endocervical. E aí eu faço a colposcopia e ela está insatisfatória. Ô, Jader, o que seria uma colposcopia insatisfatória? Colpo insatisfatória é quando a gente tem aquela colposcopia que a gente olha, né? Você coloca o ácido acético, espera um pouco o ácido acético agir. E aí você vai olhar, né, então, com a lente do colposcópio, e aí a gente vê assim, olha, eu tô vendo o orifício, esse orifício ele é em fenda transversa, ou ele é puntiforme, e eu vejo, né, o epitélio escamoso, não tem nenhuma alteração, nenhum epitélio aceto branco, não tem mosaico, não tem pontilhado, não tem leucoplasia, não tem vasos atípicos, não tem orifícios glandulares com halos espessados, nada disso, né? Tá tudo certo. E eu também não tô vendo JEC, não tô vendo junção escamocolunar. Pô, mas a colposcopia eu tinha que ver, teria que ver a JEC, né? Teria. Se eu não tô vendo a JEC, eu não tô vendo a minha área de interesse, né, gente? Onde é que surge o câncer do colo do útero? Na JEC. Então, se eu não tô vendo a JEC, eu não tô vendo a minha área de interesse. Essa colpo foi insatisfatória. Se a colposcopia for insatisfatória, a gente tem que lembrar que, assim, a JEC da paciente existe e ela tá lá dentro. Eu preciso fazer uma coleta endocervical. Fazer essa coleta endocervical é usar a escovinha, não é aquela coleta que a gente faz no dia a dia, né? Que a gente põe só metade da escova e gira ali 360 graus. Não, tem que entrar com toda a escova, fazer movimentos de vai e vem, para a gente conseguir fazer essa amostragem boa. Dá para fazer uma curetagem de canal? Eu vou dizer para vocês que eu acho ruim para paciente fazer curetagem de canal, assim, acho que é mais doloroso para paciente, né? É aquela mesma cureta que usa em obstetrícia, né? A pequenininha, tipo a número 0, né? Aquela bem fininha. Mas mesmo assim é uma cureta, né? Para poder passar a cureta, tu vai ter que pinçar o colo com uma posi, é desconfortável para ela fazer isso. Então, o melhor é a gente fazer realmente uma coleta endocervical bem feita. Pega aquela escovinha, né? E aí a gente consegue fazer uma bela coleta endocervical, uma bela amostragem endocervical, e aí sim a gente já consegue dar o diagnóstico para nossa paciente. Certo? E aí eu pergunto para vocês assim, ó, quando a coleta endocervical ela é compatível com atipias em células glandulares, e a gente vai lá e indica, né, uma colposcopia e coleta endocervical. Só que a coleta endocervical, ela vem com adenocarcinoma in situ.
digamos que assim, eu fui lá e fiz a colposcopia tá bonita, não tem nada, absolutamente nada, né? E aí eu fui lá e fiz uma coleta endocervical. E, para minha surpresa, veio na citologia assim, ó, adenocarcinoma in situ. Gente, se tem adenocarcinoma in situ, tem coisa lá dentro, certo? Certo. Só acusou na citologia endocervical. Tá, então tem coisa lá dentro que eu não tô enxergando, que eu não tô vendo na colposcopia. É isso aí. Pode ser um adenocarcinoma infiltrante? Pode. Pode ser um in situ? Um adenocarcinoma in situ? Pode, mas pode ser um infiltrante também. Então, gente, quando dá atipias em células glandulares e eu faço uma colpo, a colpo tá normal, e aí eu faço uma coleta endocervical e vem com um adenocarcinoma in situ nessa coleta endocervical, tem que indicar um cone. Eu preciso indicar uma conização. Por que eu preciso indicar uma conização? Porque a conização, eu vou conseguir fazer a retirada, né, daquela peça ali do colo do útero, e esse cone, ele vai me dar o diagnóstico definitivo, ele vai me dar histologia, coisa que a coleta com o Cytobrush não me dá, ela me dá citologia, né? Se eu fizer um cone, eu consigo ter o diagnóstico definitivo, histológico. E se realmente for um adenocarcinoma in situ, se ele sair com margens livres, a minha paciente já está tratada, né? Eu já consegui oferecer para ela o diagnóstico e, ao mesmo tempo, eu já consegui oferecer para essa paciente também o tratamento. Então, se deu um adenocarcinoma in situ, a conduta é você indicar o cone, porque você vai ter diagnóstico e você vai ter tratamento com a peça que saiu, certo? Então, muito importante a gente lembrar disso. E aquela perguntinha que não quer calar, que é assim, ó, Jader, mas assim, se quando eu tenho atipias em células glandulares, eu preciso, né, avaliar ectocervice, preciso avaliar endocervice, tem que avaliar endométrio também? Bom, a primeira conduta é colposcopia e coleta endocervical, certo? Certo. Mas não tem aquelas pacientes que eu já tenho que nesse mesmo momento, né, que eu indico a colposcopia e a coleta endocervical, já pediu uma avaliação de endométrio, que são aquelas que teriam mais risco? Tem. O Ministério da Saúde diz assim, ó, naquela diretriz, né, que foi publicada pelo Ministério da Saúde de rastreamento de câncer de colo de útero, eles dizem assim, ó, se você tem uma paciente que deu atipias em células glandulares, e essa paciente, olha só, ela tem 35 anos ou mais. Essa paciente refere para você que ela tem sangramento uterino anormal. Ou essa paciente te diz assim, ó, olha, veio uma coisa esquisita aqui no meu Papa Nicolau. Além de dar essas atipias em células glandulares, acusou célula endometrial na citologia do colo do útero. Nem era para aparecer, né, célula endometrial na citologia do colo do útero. Se apareceu endométrio, gente, na citologia do colo do útero, eu tenho que pensar em CA de endométrio. Tá, então quer dizer que assim, ó, eu vou indicar colposcopia e coleta endo, que é a conduta padrão no AGC, mas eu já peço ultrassom com vistas a fazer uma esteroscopia para biopsiar esse endométrio, se ela tiver 35 anos ou mais, ou se ela tiver sangramento uterino anormal, ou se essa paciente tiver endométrio visível, né, identificado ali na lâmina da colpocitologia. Então, se aparece, acusa que tem célula endometrial, né, no Papa Nicolau, eu já vou indicar também aí uma avaliação do endométrio. Esses são os 3 cenários que o Ministério da Saúde recomenda você já indicar a avaliação endometrial, certo? Então não esquece, é muito importante na prática a gente sempre valorizar as atipias em células glandulares, mesmo que esteja escrito assim, né? Atipias em células glandulares, possivelmente não neoplásicas, não existe isso. Atipias em células glandulares, às vezes a gente, ou até em questão de prova, né? O pessoal às vezes pode colocar para confundir com o ascus, né? Que é atipias em células escamosas, possivelmente não neoplásicas. Bom, o ascus é tranquilo, é um achado super tranquilo. Mas o AGC, quando eles dizem que é glândula, opa, liga a luz. Glândula não é normal. Se tem glândula, alguma coisa alterada tem aí. É muito difícil você ter atipias em células glandulares e não ser nada. Se tem atipias em células glandulares, a gente precisa fazer colposcopia e uma coleta endocervical. E se ela tem 35 anos ou mais,
se ela tem sangramento uterino anormal ou se ela tem endométrio presente, né, ali na lâmina do Papa Nicolau, essa paciente também tem que fazer ultrassom e esteroscopia diagnóstica com biópsia de endométrio, porque eu tenho que avaliar esse endométrio. Tá, mas, ô Jader, digamos que ela é jovem, ela tem, sei lá, 25 anos, não tem sangramento uterino normal, não tem endométrio visível na lâmina do Papa Nicolau. Mas eu fiz a colpo e a colpo tá normal, não tem nada, e satisfatório, eu vi a JEC. Fiz aquela coleta bem direitinho, como você falou ali no cervical, e não veio nada, veio negativo. Bom, aí nesse caso eu também vou fazer ultrassom e também vou, com vistas, né, a fazer uma esteroscopia com biópsia de endométrio, porque pode ter câncer de endométrio numa paciente tão jovem, é raro, mas pode, né, gente? É medicina, tudo pode em medicina. Então, assim, é raro, mas pode ter um câncer de endométrio numa paciente mais jovem. Tem que lembrar que não é incomum a gente encontrar alguma coisa no endométrio, às vezes não é câncer, às vezes é uma hiperplasia com atipias, mas não é incomum a gente encontrar, mesmo em paciente jovem, né, que tenha, que apareça pra gente com atipias em células glandulares, certo? Então sempre valoriza. A AGC é um achado que você sempre precisa valorizar. Fechado? Então, assim, ó, o objetivo é a gente ser bem direto ao ponto, trazer bem realmente as informações que são importantes sobre atipias em células glandulares e lembrar que o recado final é valoriza, não manda para casa paciente com AGC. Cuidado para não confundir com ascos. Ascos a gente pode mandar para casa, não tem problema, né? O ascos, a conduta é realmente repetir o exame em 6 meses, se ela tem 30 anos ou mais, ou em 1 ano, se ela tem entre 25 e 29 anos. Isso é ascos. A AGC, atipia em célula glandular, sempre tem que ser valorizada. Essa paciente, independentemente da idade, tem que ir para a colposcopia e para a coleta endocervical e, nesses cenários que eu falei, também fazer uma avaliação do endométrio. Não pode esquecer disso. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida, é só vocês comentarem, trazerem pra gente os casos que vocês pegaram, às vezes na vida, né? O caso é um pouquinho diferente do que a gente fala na teoria, então é legal a gente somar os elementos do caso pra gente construir conhecimento juntos. O objetivo desse canal é compartilhar e construir conhecimento sempre juntos. Muito obrigado.